boa tarde a você de toda Minas Gerais, o meu abraço, meu carinho nesta sexta-feira. Estamos ao vivo com o Alterosa Urgente, as principais notícias da nossa Minas Gerais. Obrigado por entrar em sua casa, por estar conosco. Obrigado por você estar sempre buscando as informações na sua TV Alterosa, gente. A casa do jogador Guilherme Arana, do Atlético, foi invadida nesta madrugada. Quem vai trazer as informações para nós é o André. Agora, esse problema das casas em Belo Horizonte, sempre, uma vez ou outra, uma região tem dificuldades em relação a isso. Hoje nós temos tanta câmera, nós temos patrulhamento, nós temos toda uma série de informações. Mesmo assim, os bandidos ainda se arriscam. Sabe o que é isso? Sensação de impunidade, porque sabe que vai ter que responder, só que chega lá na hora, não tem que pagar o prejuízo, não tem que devolver absolutamente nada e ainda são tratados de uma maneira muito especial por todos. Não tem que pagar advogado, tem que pagar nada. É impressionante como as coisas não mudam. E mesmo com a câmera, hoje em dia, ninguém está absolutamente nem aí para isso, nessa história de ter câmera ou não. Eu tenho visto aqui pela TV Alterosa, tenho acompanhado nesses últimos meses, é impressionante como entram, olham, veem e não se preocupam em absolutamente nada. Agora, quando é uma quadrilha especializada, aí as ações são diferentes. Eles levam, inclusive, até os equipamentos de filmagem. Mas, gente, ouçam o que eu estou falando para vocês. O bandido, ele é inteligente, ele sabe fazer conta. Para ele, custa caro ser preso, porque ele vai perder a liberdade, ele vai ter dificuldades em relação... Se ele tem uma arma emprestada, ele vai ter que pagar essa arma para o mundo do crime. Na justiça, ele não tem que pagar nada, não. Mas para o mundo do crime, ele tem que pagar a arma se ele perder. Mas existem quadrilhas que infiltram pessoas, infelizmente. Vai lá, observam a casa, sabem onde está o equipamento, tem uma informação. Porque eu falo para você, o André Rocha que está comigo, menino prodígio. O André, meu boa tarde a você. Esses bandidos, eles sabem claramente onde eles querem dar o golpe. Eles estudam a casa, eles têm informações privilegiadas, sabem muitas vezes onde estão até os equipamentos de segurança da casa. Concorda comigo? Boa tarde, André. Boa tarde, Viana. Boa tarde a todos. Não só concordo, mas eu vou trazer algumas informações que vão colaborar com isso, Viana. Sabe por quê? A casa, ela estava completamente vazia. Não tinha ninguém no momento em que os ladrões entraram na casa do jogador do Atlético durante a madrugada. Isso porque nós estamos em um período de recesso para os jogadores, tanto do Atlético, do Cruzeiro, do América, por causa do Mundial de Clubes. E o Guilherme Arana está com a família toda lá na Disney, na Flórida, nos Estados Unidos. Ou seja, os ladrões realmente estavam monitorando, os ladrões realmente sabiam que a casa estava vazia, como você mesmo disse, sabiam o funcionamento de tudo e eles entraram durante a madrugada, levaram aparelhos televisores, levaram joias, levaram relógios, por exemplo, relógio de luxo do Guilherme Arana e foram embora tranquilamente. Ninguém deu notícia desse furto, desse arrombamento. Somente quando uma funcionária chegou hoje pela manhã que ela descobriu que a casa havia sido arrombada durante a madrugada. Ela chamou a polícia militar, que esteve prontamente no local, fez todo o levantamento, assim como a Polícia Civil, que é a polícia responsável pela investigação. Neste momento, o boletim de ocorrência está sendo feito na delegacia e as investigações vão começar. A polícia vai querer saber se, como diz no jargão, né, se foi alguma fita dada, se algum funcionário tem envolvimento, se alguém lá da vizinhança tem envolvimento. O fato ainda não se sabe o prejuízo, porque o jogador não está nem no Brasil, mas ele já foi comunicado e nós recebemos, inclusive, uma nota do Clube Atlético Mineiro dizendo que está dando todo o apoio ao atleta nesse momento em que a casa dele foi arrombada durante a madrugada e agora realmente é o trabalho policial, mas, como você disse, Viana, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo e o que queriam. Bem, obrigado, André. Não será surpresa alguma se, quando a Polícia Civil, porque vai ser investigação da Polícia Civil, descobrir
que há pessoas ligadas à casa que deram informações. O mais difícil dessa história não é nem o prejuízo material, é a insegurança que a família fica depois de uma situação como essa. É algo muito complicado, porque as pessoas passam a viver, acabam mudando até de endereço, justamente porque não se sentem mais seguras. É uma invasão muito além apenas da questão do prejuízo, como eu disse, financeiro. É uma invasão da privacidade, da segurança das pessoas, né? Já vivi isso na vida, dá uma raiva do caramba você chegar a ver suas coisas reviradas, você chegar na casa dos seus pais, como foi na minha situação, janela arrombada, e a gente pensa assim, poxa, se tinha alguém dentro de casa, então podem acompanhar comigo. Se não vai ser surpresa alguma, se depois a polícia encontrar gente que estava próxima, que buscou as informações para poder passar, porque não é uma pessoa só, não. Isso aí, realmente são mais envolvidos nessa história. Nós vamos trazer essa notícia ainda, tenho certeza que a Polícia Civil vai investigar a fundo essa história. Um acidente envolvendo 2 ônibus do transporte coletivo deixou pelo menos 9 pessoas feridas na manhã de hoje em Lourdes, todas elas já socorridas, as pessoas todas, mas é sempre um susto andar de ônibus em Belo Horizonte. Quando não é horário desrespeitado, quando não é ônibus que infelizmente não chega até o seu destino, você tem aí, olha os ônibus, um batendo na traseira do outro, ninguém está esperando uma situação dessa, né? A batida aconteceu no cruzamento das ruas Curitiba com Bernardo Guimarães. Coletivo da linha 9208 liga o conjunto Santa Maria ao bairro Taquaril. Aí você vai observando, o motorista acabou batendo na traseira um do outro. Muita jornada de trabalho, né, gente? Muito cansaço também. A gente tem que levar em consideração as condições difíceis dos motoristas de ônibus de Belo Horizonte. E o medo constante da violência, as agressões, muita gente xingando, trânsito de Belo Horizonte horrível. É uma das... Falo hoje para você, também Belo Horizonte hoje tem o pior trânsito no Brasil, porque nós não temos a quantidade de carro em São Paulo. São Paulo se movimenta muito melhor do que nós aqui na capital. Tenho falado para o prefeito Álvaro Damião, olha, nós precisamos urgente de um grande plano de mobilidade em Belo Horizonte para poder melhorar. E os motoristas de ônibus, eles enfrentam isso, são muitas horas, gente, no dia a dia. E para eles é mais complicado ainda. E as empresas, a própria BH Trânsito tem que colocar sempre os cursos de apoio, buscar também o tratamento aos motoristas, para que a gente evite cenas como essa. Bateu praticamente sem observar na traseira do outro ônibus. Tem que entender a quantidade de horas que trabalhou e os passageiros sempre vivem uma expectativa muito grande se vão chegar com rapidez até o lugar para onde vão. Uma mulher de 48 anos e um comparsa de 41 são apontados como líderes de uma organização criminosa que atua o tráfico de drogas na região do Alvorada, em Sabará. Eles foram presos com pinos de cocaína, material para embalar, outros materiais. A reportagem é da Renata Guglielmelli. Policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão em uma casa no bairro Alvorada, em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte, e prenderam a dona do imóvel, conhecida como Loira do Pó, de 48 anos, e um comparsa, de 41. No momento do cumprimento, haviam algumas pessoas na porta da residência, haviam dois cidadãos, 2 homens, né? Um deles tentou evadir, entrando para dentro da casa e trancando o portão. Nós tivemos até que forçar o portão para entrar. No momento que nós o abordamos, ele tentou dispensar 8 pinos de uma substância aparentemente cocaína, e o restante do material foi localizado dentro da casa dessa outra pessoa que também está envolvida nas denúncias aí. No local foram apreendidos quase 100 pinos de cocaína, dinheiro, máquinas de cartão, materiais para o preparo de drogas e uma câmera de segurança, a princípio usada para monitorar a presença da polícia. Loira do Pó é apontada como traficante de drogas e é suspeita de utilizar o imóvel para realizar as vendas dos entorpecentes. O segundo preso é acusado de atuar como olheiro na atividade criminosa. Já possui passagem por outros crimes, né? Inclusive essa denúncia já relatou precisamente como é que eles faziam comércio, que às vezes assoviavam, tinha uma pessoa que entregava, outras vezes eles jogavam o material ali, o entorpecente pela janela e recebia o dinheiro da mesma forma, alguém jogava o dinheiro de baixo para cima, então já havia ali constantemente esse tráfico. Então era de forma bem articulada. Era bem articulada. Um dos que estão presos fazia tanto a segurança ali, ele era olheiro e também fazia a entrega das drogas, né? E o restante do pessoal que realmente detinha o poder das drogas aqui com a presa, por exemplo, ficava dentro da residência dela para poder administrar ali, o outro fazendo a entrega. Os suspeitos foram encaminhados para a delegacia de plantão de Sabará.
A polícia destaca a importância da colaboração da população por meio de denúncias. Essa parceria da comunidade com os órgãos de segurança, né, a Polícia Militar, a Polícia Civil e demais órgãos é muito importante, né? Sem essa denúncia, talvez a gente não conseguiria chegar no lograr o êxito nessa ocorrência como foi feita. A denúncia estava muito bem detalhada, né? E a gente gosta de chamar a população, assim, vamos realmente participar nessa segurança. Ela é uma segurança, é a responsabilidade de todos, né? Apesar de ser dever do Estado, ela é responsabilidade de todos os cidadãos. Um negócio impressionante, não é, gente? Todos os dias, toda apreensão de drogas. É um negócio incrível. Isso não é plantado aqui em Belo Horizonte, na região. Isso vem de longe, isso vem de outros lugares. A Polícia Militar faz a apreensão, entrega para a Justiça, daí a pouquinho está solto outra vez. Não é? A gente tenta melhorar essas leis, colocar mais dureza, mas vai lá um tanto de gente diz que não. O próprio Judiciário é contra, fala, não adianta colocar na cadeia. Se cadeia não resolve, eu não sei o que vai resolver. E a droga, infelizmente, acaba sendo uma realidade diária nossa, em todos os lugares. É como a gente fica enxugando o gelo, né? Ano após ano, a mesma coisa, o mesmo tipo de ocorrência. Agora, nós sempre falar uma verdade, né? Cota, me dá a minha metade aqui, por favor. É impressionante uma coisa, como tem, né? Como tem o quê? Como tem maconheiro, né? É impressionante como tem gente para poder comprar essa porcaria dessas drogas. E o povo tem maconheiro, mas não é pouco, não. É muito para tudo quanto é lado nessa história. E apreende, daí a pouco está lá de novo, recarrega o estoque. Isso você que está me assistindo em casa sabe disso. Parece que não tem fim essa história, gente. Olha aqui, uma briga de casal motivada pelo fim do relacionamento terminou com a casa onde morava incendiada no bairro Lindéia, região do Barreiro. O André Rocha vai trazer as informações para nós. O André, quer dizer que brigou o casal e a casa que pegou fogo. Eu já estava pegando fogo com a confusão. Aí depois virou fogo de verdade, André. Exatamente, Viana. E a casa sequer era do casal, era uma casa alugada. A proprietária que vai ficar, pelo visto, com o prejuízo. Se quiser realmente que esse casal pague, vai ter que entrar na justiça. Deixa eu te contar, Viana, como é que tudo aconteceu. Isso foi por volta de 2, 3 horas da tarde, mais ou menos, de acordo com o boletim de ocorrência. O casal começou a brigar e houve muita gritaria. De acordo com a mulher, ela foi agredida pelo companheiro que, mais uma vez, parece história repetida, não aceitava o fim do relacionamento. Ela, então, teria revidado e conseguiu sair da casa. Ainda não se sabe se foi ele ou se foi ela que colocou fogo. Cada um fala que foi o outro. A mulher fala que foi o homem fala que foi a mulher. O fato é que no meio disso tudo, havia 2 crianças, uma de 3 anos que foi levada pelo marido e uma de 6 meses que foi levada pela mulher. A polícia foi chamada, todo mundo foi parar na delegacia e o homem foi preso exatamente por causa de violência doméstica. Agora tem que investigar também se foi a mulher de fato que colocou fogo na casa. Isso ainda não está bem esclarecido, porque cada um fica acusando o outro. E de acordo com os vizinhos, esse casal se mudou há apenas 15 dias para esse apartamento no bairro Lindéia. E nos últimos 5 dias, as brigas aumentaram, muita gritaria, muito pedido de socorro e na tarde de ontem, terminou dessa forma com uma ocorrência policial e esse apartamento que ficou todo queimado e a proprietária, como eu disse, Viana, vai ficar no prejuízo. É um negócio impressionante. Obrigado, André. Gente, os filhos é que acabam sofrendo tudo isso, né? E a gente está num mundo tão moderno que diz o seguinte, não está dando certo, está numa brigaiada danada, separa, cada um vai para o seu lado. Né, faz uma guarda compartilhada das crianças e vão viver a vida, vai para frente. Né? Acaba que o prejuízo ficou para todo mundo nessa história. E agora tem que investigar, porque a lei é muito dura com os homens, sobra mais para o lado masculino e tem mesmo porque a maioria da violência contra a mulher vem das agressões. Mas tem que saber o que aconteceu nessa, porque numa confusão como essa, a gente não tem noção para poder dizer. O certo é que o prejuízo ficou para a inquilina do apartamento lá no Lindéia. Um abraço a todo o pessoal do Lindéia, do Barreiro, que estão nos acompanhando. Vamos ao sul de Minas. O vereador de Santa Rita do Sapucaí, que é a nossa cidade do Vale do Silício, né? Nossa cidade da tecnologia, o vereador Carlos Roberto Dias, conhecido como Gato da Corrida, renunciou ao mandato. Ele é investigado pela Polícia Civil depois de ter confessado que colocou laxante
na água de um colega parlamentar durante uma sessão na Câmara no fim de maio. Vamos ver. Por breves palavras, venho informar minha renúncia ao mandato legislativo. A carta de renúncia foi lida durante a abertura da sessão da Câmara. O documento é do vereador Carlos Roberto Dias, conhecido como Gato da Corrida, suspeito de colocar laxante na água de outro parlamentar. Tudo começou depois de um vídeo publicado nas redes sociais. O próprio vereador confessou ter colocado laxante na água de um colega no plenário. Fica pegando. Aí um dia eu falei assim, o negócio é o seguinte, eu queria tirar esse rapaz da guarda, para me encher o saco, pinguei um pouco da cheia na água dele, para ver se dá dor de barriga nele. A Câmara Municipal abriu uma sindicância interna e a Comissão de Ética indicou uma investigação. A Polícia Civil também apura esse caso e testemunhas foram ouvidas. Com essa polêmica, Carlos poderia ter um mandato cassado, caso 2/3 dos vereadores votassem a favor. Com a denúncia, o processo interno na Câmara será extinto. Agora, o suplente deve ser convocado para assumir a vaga. Deixando claro que a única razão pela renúncia é a ausência de segurança jurídica dessa casa, o que certamente agravará minhas condições de saúde no momento. A pessoa é vereador, tem que ter pelo menos um código de ética, conduta. A pessoa está representando a população. Vai lá, coloca laxante na bebida de um colega porque não gosta da pessoa. Só aí já mostrou que não está, a meu ver, à altura do cargo. Não deveria estar ali. E ainda reclama que não tem segurança jurídica na Câmara. Olha, com toda sinceridade, né? Você sabe, essa história da política, a gente hoje tem muita coisa. É muita gente que fala, muito discurso, muita rede social fazendo bagunça e dancinha, mas a gente tem que ser duro, sabe? Tem que ser duro, porque o que manda são as ações e os resultados. Esse resultado aí foi muito ruim. A renúncia foi o mínimo que se esperava para que Santa Rita do Sapucaí fosse respeitada. A cidade precisa de respeito, gente. A partir de hoje, a Delegacia de Crimes de Trânsito da Avenida João Pinheiro, no bairro Funcionários de Belo Horizonte, não terá mais plantões aos finais de semana. Vamos voltar a falar com o André Rocha. O André, por que estão fechando os plantões na Delegacia de Trânsito, André? Pois é, Viana, nós que já frequentamos tantas vezes aquela delegacia, né, na época que era o Detran, que o Detran ainda era ligado à Polícia Civil. Qual que é a alegação da diretoria da Polícia Civil? É que, de acordo com eles, a demanda estava muito baixa, então não tinha motivo para manter toda uma estrutura ali na João Pinheiro para receber os crimes de trânsito. Por isso, todos os investigadores, delegados lá da Delegacia de Plantão de Crimes de Trânsito, eles serão realocados nas 4 centrais de flagrantes aqui de Belo Horizonte, no mesmo horário em que trabalhavam lá na Delegacia de Plantão. Como é que funciona, Viana? Quando tem algum flagrante de qualquer tipo de crime, até então menos o trânsito, esse flagrante era levado pela Polícia Militar até a Ceflans. E lá na Ceflam, você conhece muito bem a realidade, os policiais muitas vezes ficavam esperando por horas. Inclusive, de acordo com o Sindipol, que é o Sindicato dos Policiais Civis, há policiais que esperam, por exemplo, para conseguir fazer uma ocorrência 12 horas. Policiais militares que esperam 12 horas exatamente de acordo com o Sindipol, que o Sindipol fez uma nota sobre o fechamento da delegacia, de acordo com o Sindipol, por causa da falta de profissionais, por causa da falta de estrutura. Por isso, ainda segundo o sindicato, a situação vai piorar ainda mais e esse fechamento demonstra o sucateamento da Polícia Civil. Segundo o sindicato, claro, eles disseram que vão enviar um pedido para a responsável pela Polícia Civil, para a delegada responsável, uma mulher, para que ela reverta esse fechamento e para que a Delegacia de Plantão seja reaberta. Mas está aí a alegação, é que não havia demanda suficiente. Lembrando que os crimes de trânsito são, por exemplo, embriaguez ao volante, que é o crime principal, e batidas onde há pessoas feridas. Tudo isso era levado lá para a delegacia do João Pinheiro e agora vai ser levado para as 4 Ceflans, de acordo com a região da cidade, né? Cada Ceflan representa uma região da cidade. Viana. Pois é, André, que há um efetivo muito menor, a gente sabe disso. É uma questão momentânea, né? São outros assuntos ligados a isso, mas a minha preocupação é a seguinte:
A demanda está pequena, é porque realmente os crimes diminuíram ou porque a gente tem uma fiscalização cada vez menor? Essa é que é a grande preocupação. Porque, infelizmente, nós temos uma cultura em que quando o motorista ele percebe que a possibilidade dele ser apanhado ou ser multado, as pessoas logo retrocedem. Agora, quando não há essa possibilidade, quando se sente tranquilo de que ninguém investiga, há gente que abusa e abusa para valer. Naturalmente que eu não estou generalizando, mas há motoristas que, infelizmente, só respeitam quando a lei está presente. Esses colocam em risco a vida de outros que querem andar com tranquilidade, que não bebem, que dirigem dentro da regularidade. Então é preciso que a gente pare e pense, né? As ocorrências estão diminuindo, é porque realmente está havendo mais consciência no trânsito ou porque, infelizmente, a fiscalização está cada vez menor. Porque se for dessa maneira, daí a pouquinho os crimes vão voltar a acontecer do mesmo jeito. Obrigado, André. Gente, durante 4 dias, Itapecerica, aqui no Centro-Oeste, se transforma em referência na gastronomia em Minas Gerais. Você, como eu, gosta daquela comida no fogão a lenha, no forno, daquele biscoito assado ali gostoso, né? Aquela rosquinha com café. Você gosta daquela mandioca com carne, aquela vaca atolada, né? O pessoal gosta muito de um arroz com suã, eu não gosto muito. Essa comida da roça, ou seja, comida rural, durante 4 dias, como eu disse, é a presença de milhares de pessoas, o atrativo para quem vai até Itapecerica. Estive lá, fui recebido e trouxe para vocês imagens e sabores do Festival Gastronômico da nossa querida Itapecerica. Vamos ver. Uma praça cheia de pessoas, gente alegre e feliz e de muitos sabores. Durante 4 dias, até o próximo domingo, Itapecerica se torna o centro da comida da roça. Comida rural, comida da roça, para nós mineiros, referência em toda Minas Gerais. Por 17 anos, a cidade reúne os melhores cozinheiros, os mestres da gastronomia e transforma tudo isso numa grande tradição cultural. Itapecerica, que é uma cidade que fica a aproximadamente 180 quilômetros de Belo Horizonte, são 3 horas de viagem e você pode aproveitar e muito essa festa. Tenho certeza que você vai gostar, porque olha, daqui onde nós estamos é cheiro de coisa muito boa que nós vamos mostrar para vocês. Vamos lá, vamos conhecer esse Festival Gastronômico de Itapecerica, gente. Itapecerica fica no Centro-Oeste de Minas Gerais. São quase 22 mil habitantes que são conhecidos pela cultura, pela tradição e em servir bem. Ô, coisa boa é este festival gastronômico que nós vamos mostrar para você hoje. Uma das principais atrações do festival é esse parque aqui de costelões. Gente, é um cheiro delicioso. Fica o dia inteiro aqui na brasa assando. E a carne, quando a gente vai comer, derrete na boca. E não é à toa que vem gente de tudo quanto é lugar de Minas Gerais participar deste festival gastronômico. Ô, Cacá, conta pra nós aqui, quanto tempo essas carnes ficam assando aqui? Porque o cheiro aqui tá dando vontade de ficar parado aqui. Olha, gente, aqui o costelão, a gente coloca ele fica em média de 7 a 8 horas. Faça favor de trazer pra gente experimentar, porque agora a boca ficou cheia d'água aqui, de vontade de experimentar esse costelão e essa carne. Vamos ver se tá bom mesmo esse negócio aqui, vamos lá. Ô, rapaz. Ó. A boca tá... Quem organiza toda essa festa aqui, olha, é o nosso prefeito, o Gleitinho, junto com o Alexandre, que é o vice. Parabéns pela festa. 17 anos de gastronomia rural. Quantos pratos se serve aqui? Porque se eu for experimentar todos eles, eu vou perder minha dieta toda, Gleitinho. Então, hoje nós teremos, neste ano, nós temos mais de 85 pratos sendo servidos, né, para aqueles que participarem do nosso evento. Serão 4 dias de festa, né, a céu aberto para receber todos aqueles que gostam da boa comida. Você nasceu
foi criado aqui, acompanha esse festival esse tempo todo. Isso mesmo, eu já tenho uma história com esse festival. Quando eu comecei lá desde os 16 anos de idade, trabalhei na prefeitura como estagiário, na Secretaria de Cultura e já vim acompanhando, né, desde o início dessa festa. E ela veio crescendo ano após ano. E esse ano, primeiro ano da nossa gestão, né, minha e do Xande, a gente ampliou mais a festa, ampliamos mais a quantidade de barracas. Quantas pessoas em média passam por aqui? Durante os 4 dias da festa, a gente está esperando mais ou menos de 90 a 100 mil pessoas aqui visitando a nossa cidade de Itapecerica. E é no ritmo da festa junina, né? Como é que é seu nome? Fátima. Ô, Fátima, por que esse festival aqui é tão gostoso assim? Não é só comida, não, é o ambiente aqui. É o ambiente. É tantas comidas quanto o pessoal que vem, é um pessoal muito legal. Então faz que isso aqui fica melhor ainda a cada ano. O duro é a gente quebrar a dieta nessas barracas aqui. É verdade. Isso é difícil. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. É isso aí, tá vendo? A simpatia desse festival gastronômico aqui de Itapecerica, gente. Olha aí, quando eu falo pra vocês que no festival vem gente de todos os lugares de Minas Gerais, muita gente pode falar assim, Carlos Viana, que isso? De onde são vocês? Capelinha. Capelinha, cidade linda, conheço lá, viu? Você conhece Capelinha? Conheço Capelinha, já estive lá 2 vezes já. Mesmo? E estão gostando do festival? Amando. Melhor festival de Minas Gerais está aqui em Itapecerica. Comida boa. Ótimo, todos os tipos. É isso aí. Já experimentou os pratos aí? Alguns, agora eu vou experimentar mais uns 5 no mínimo. Olha, tem 85 para experimentar aí. Exatamente, eu tô querendo experimentar todos. Vamos ver se eu dou conta, né? Vai lá, nós vamos junto. Eu tô experimentando aos pouquinhos junto com o prefeito. Vou quebrar a dieta hoje, viu? Vai quebrar a dieta, isso é muito bom, viu? Aqui não tem como se fazer dieta. É isso aí. Segunda a gente faz a dieta. Justamente. Pera aí, abraço. Obrigado. E um abraço à Capelinha também, hein, gente? Tudo bem, né? Tudo jóia, graças a Deus. Festival bonito, hein, rapaz? Perfeito, maravilhoso. Condiz com o tempo climático, né? Um tempo de frio, um caldinho, turma boa, sem briga, sem confusão, tudo pela paz. É isso aí, viu, meu irmão? Obrigado viu? pelo carinho e pela forma como essa cidade recebe a gente tão bem, viu? Muito bem, obrigado pela atenção, viu? Uma das figuras mais conhecidas aqui de Itapecerica, Dr. Jorge Gussen. Dr. Jorge, que festival bonito, hein? É o melhor da região, né, Carlos? Não tem igual. A cidade não cabe, minha rua não tem onde passar carro mais. A cidade tá cheia, é o melhor festival que existe na região Itapecerica, né? Olha, entre os pratos servidos aqui, entre os quase 90, tem um que muita gente não conhece. Só quem é da roça de verdade é que sabe. O que é isso aqui, pra quem não sabe, esse escurinho aqui que tá com a cara ótima? É chouriço. Meu Deus, chouriço! Isso aí é só pra quem conhece a roça. Sim, lembra de infância, né? É, chouriço, gente, é feito com as tripas do porco, né? E com parte do sangue dele. Tem gente que não gosta, mas tem gente que adora, porque é gostoso e é sabor de infância. Obrigado, viu, mano? Por nada. E aproveite bem aí o prato. Obrigado. Diz que aqui tem uma piaba frita muito famosa, é verdade? Tem sim. É? E qual é que é o segredo dela pra ficar famosa desse jeito? Fritar devagar, né? Fogo brando. Devagarinho, até pra não desmanchar a carne. É, pra torrar os espinhos. A informação aqui é que o Emerson Oliveira, o metrô como ele é conhecido, é quem pesca e frita as piabas. O segredo é cozinhar devagarinho. É, sim, pra cozinhar os espinhos. Até criança pode comer, pode pegar. Fica aí. bem tostadinha? Bem tostadinha. Vaca atolada. Ó, carne com mandioca. Muita gente não conhece, é claro, é um dos mais tradicionais em nossa Minas Gerais, né? Cadê a vaca atolada, gente? O senhor tá bom? Graças a Deus. É vaca atolada mesmo ou não? No capricho. É, e boa? Boa, no capricho. Pra todo mundo aí vir curtir a festa aí e degustar. Vixe, é o terceiro da noite, hein? Aí é no capricho. É o terceiro da noite. Vamos ver. Vamos ver. Uma pimenta aí. Nossa. Ó, pimenta tá boa mesmo. Pimenta boa é aquela que faz a gente rir. Ó, comi. Mas a pimenta, vou lhe falar um negócio. Pimenta do homem aqui é brava. Obrigado, viu, mestre? Obrigado. Bom demais. Agora vamos para outro. Bem, vamos ver qual é a próxima aqui.
Opa! Pastel de angu. Pastel de angu. Só tá boa? Explica pra quem não conhece o que é um pastel de angu. Pastel de angu é feito de fubá, massa de fubá com recheio. Que é o fubá, a massa? A massa é o fubá. É. E o recheio é variado. Eu já experimentei outros. Mas a senhora tá bem sequinho. Tá. Pastel de angu. Muito gostoso. Bom, e qual é o nome desse rapaz abençoado aqui? Fala, Henrique. Henrique. O que você mais gosta aí, Henrique? Da batata frita, do pastel? O que você gosta? Do pastel? E batata, né? Muita batata. Esse é dos meus, esse é dos meus. Agora nós chegamos numa bonita, viu? Linguiça. Essa daqui a mineirada gosta. Ô, Paulinho. Fiquei sabendo que você que faz essa linguiça aí, Paulo? É nós mesmo, tá jóia. É caseira, sim? Caseira, pimenta com marinho, alho e sal, mais nada. 37 anos de tradição. Quanto de linguiça vocês trazem para essa festa aqui? A gente faz mais ou menos 2.000 quilos assim, para vender no açougue, na barraca, na porção, no quilo. 2 toneladas? Haja porco, hein, rapaz? É muito porco. Tem que comer. Você tem que falar que a minha linguiça é boa. Então, vou falar que a sua linguiça é boa? É boa. Eu tenho que falar que a linguiça do Paulinho é boa. Tudo bem, moça? Oi, tudo, boa noite. O que é pernil atropelado? Pernil atropelado é um prato que a gente deixa assando por 8 horas no forno, com os temperos especiais. Aí depois a gente traz ele pra chapa, coloca ele na chapa, pega as espátulas, desfia bem desfiadinho e serve ele no pão de sal, com mussarela por cima, com molho barbecue. Ou a gente serve ele também com farofa no pratinho, numa cumbuquinha. Isso aqui é comida da roça, hein? Comida rural, olha que coisa boa. E é claro, com a comida mineira tem lugar para um bom vinho, né, gente? Olha aqui, tá tudo bem? Tudo jóia. Eu tô vendo vocês nessa elegância toda aqui. Qual é o prato preferido da noite? Esse aqui, tem 3 anos que a gente veio para comer. 3 anos? Vocês são de onde? De Carmo da Mata. Olha aí, cidade muito boa, hein? Gosto muito de Carmo da Mata. A gente veio aqui só para comer esse prato, é muito bom. Tô vendo, né? Parabéns pelo bom gosto, viu? Um brinde ao Festival Gastronômico de Itapecerica e aos sabores que essa Minas Gerais tem. E a simpatia desse povo mineiro, né, gente? Do nosso povo. Muito obrigado a vocês. Criatividade é o que não falta aqui. Tutu tonto, pernil e farofa de banana e sopa dos deuses. Não, vem cá. Primeiro, tudo bem, né? Bem, você? Graças a Deus. O que é tutu tonto? O tutu tonto, ele é feito na cachaça. Aí você coloca a cachaça pra queimar e ele dá sabor no tutu. Fica muito bom. Sopa dos deuses. Que é a sopa de galinha. É a galinha caipira, aí vai os ovos, fica bem concentrada, muito saborosa. Parabéns. Muito obrigada. Tá com a cara ótima, viu? Virado à mineira. Quem vai me explicar o que é virado à mineira aqui? O virado à mineira ele é um prato que vai arroz com alho frito, torresmo, tem o feijão gordo, né, que é o feijão com linguiça da roça, calabresa, bacon, couve, farofa. É um prato bem completo aqui pra quem tá querendo jantar, almoçar. Quer forrar o estômago mesmo? Quer forrar o estômago, isso mesmo. Conserva de jiló com cebola roxa. Isso aí, ou o cara bateu o dia inteiro na construção civil, ou de noite, tá na gandaia, deu aquela fome, aí essa aí, pra forrar. Isso mesmo, isso mesmo. Olha, para experimentar todos os sabores deste Festival Gastronômico Rural de Itapecerica, só vindo mais dias, porque é uma barraca mais saborosa do que a outra com a culinária. É até domingo, dia 22. Meu abraço a toda a gente de Itapecerica e parabéns, um festival que é referência em toda Minas Gerais. Um abraço a vocês, gente. Ô André, você já almoçou, não? Não, Viana, não almocei ainda, você acredita? Eu também não. Eu também não. Agora, eu ia falar sobre isso. Me conte então, viu? Você viu cada prato mais delicioso do que o outro ali, viu, rapaz? Que festa bacana, pessoal de Itapecerica. Eu fiquei com vontade, Viana, de comer tudo ali. Tava até pensando, não almocei, não deu tempo, o estômago ficou roncando. Tava doido para provar aquele pernil atropelado lá que você mostrou. Doido pra... Até aquela pimentinha eu gostei, viu, Viana? E não, o Festival de Itapecerica eu já tive lá, viu? Foi maravilhoso também. E
judiou de mim, viu, Viana? Olha, pessoal da região, você de Belo Horizonte, tem um final de semana, né? Itapecerica dá mais ou menos 3 horas de carro. Estivemos lá ontem, saímos daqui à tarde, fomos recebidos pelo prefeito, mandar um abraço para o Gleitinho e para o Alexandre, que são o prefeito e o vice, a secretária de Cultura, todo mundo. Obrigado pelo carinho. Andando na multidão, André, todos eles cumprimentando a gente, muitos telespectadores nossos do Alterosa Urgente, pessoal brincando lá. Aí o ainda falou assim, você voltou a trabalhar? Eu falei, não, eu já trabalho muito, mas agora estou voltando a trabalhar na televisão, né? Mas fui experimentando, mas se você for parar para comer tudo que está ali, eu vou lhe falar um negócio, não tem dieta que aguente não, rapaz. Porque é a praça lotada de forno a lenha. Ainda não tem a parte que eu mostrei que depois que eu comi tilápia, que eu comi costelão, que eu comi vaca atolada, eu ainda parei para poder tomar um café e comer uma broa de milho. Rapaz, que coisa espetacular para quem é da roça, né? Depois a gente fica reclamando que a barriga fica aparecendo e incomodando no terno aqui, André. Se eu fosse lá, eu não ia caber mais dentro desse vídeo tão gorda que a minha cara ia ficar, que eu ia sair comendo tudo também. Obrigado, André. Um ótimo final de semana para você, viu? Foi uma semana muito vitoriosa para nós, né? Mas, nota 10 e parabéns, viu, garoto? Obrigado, tamo junto. Irmos juntos. Então, faço aqui um convite a você que não conhece o festival. Ontem eu falei tanto sobre Minas Gerais, a rota do vinho que nós temos e essa comida deliciosa que é a grande marca da cultura de Minas Gerais. E, gente, isso é parte da nossa história. Esse virado a mineiro aí estava com a cara, mas não tinha mais condição, eu não tinha mais como comer. Não dava mais para eu poder. Já tinha ficado cheio nessa história. Mas a minha vontade é voltar lá, hoje, amanhã, para poder andar. Itapecerica é uma das cidades mais antigas de Minas Gerais, sabia disso? Foi o 7º município, tem uns casarões lindos, uma cidade super bem cuidada, a população te recebe super bem. Aproveite. O Alterosa Urgente fica por aqui. Obrigado por sua companhia. Você fica agora com a Caverna Encantada, a novela da família brasileira. Uma ótima tarde. E hoje, sexta-feira, Shabbat Shalom. Para você, um sábado de paz para quem guarda o sábado, um final de semana abençoado para todos. Segunda-feira, hein? 1h20 da tarde, nós estaremos de volta com o Alterosa Urgente. Deus abençoe, gente. Shabbat Shalom, gente. Muito obrigado.